É importante colocar nessa conversa agora nosso analista de internacional, Lorival Santana. Vários focos aqui, vários olhares que a gente tem que ter nesse encontro. Acho que a gente começa de uma forma bastante geral. Os europeus foram junto com Zelensky para pressionar Trump, ou pelo menos para proteger Volodymyr Zelensky em mais um encontro com Trump, lembrando como foi o anterior. Deu certo esse encontro, Lorival? Há frutos a serem... para se criar uma expectativa? Boa noite. Boa noite, sim. Pela primeira vez eu acho que eu respondo sim a uma pergunta desse tipo, Márcio. Porque foi uma conversa de substância e a prova disso é que o Trump interrompeu a conversa com o Zelensky e os principais líderes europeus para falar com o Putin durante 40 minutos, segundo o Yuri Ushakov, um dos principais assessores do Putin. Uma conversa de 40 minutos. E aí o Trump saiu dessa conversa dizendo que tinha começado a organizar essa futura cúpula bilateral Zelensky-Putin, seguida talvez de uma trilateral com ele. Mas qual é a questão que mais avançou hoje? É a questão das garantias de segurança. Porque na coletiva, depois da conversa com o Zelensky, o Trump disse que os Estados Unidos vão participar dessas garantias, vão estar envolvidos, foi a palavra que ele usou, nessas garantias de segurança que são não só para a Ucrânia, mas para a própria Rússia, para a própria Europa, de que a Rússia não vai tentar controlar, invadir mais territórios ucranianos depois desse eventual acordo de paz. E foi perguntado se era possível que houvesse tropas terrestres americanas e ele não descartou, ele não respondeu, mas não descartou. O que me parece que até agora está na mesa é o seguinte, e aí ele disse, mas os europeus estarão na linha de frente, porque a questão é principalmente deles. Então ele aceita o conceito de que poderá haver tropas monitorando essa linha de cessar-fogo, embora não seja um cessar-fogo que vai anteceder um acordo de paz, mas havendo acordo de paz tem que haver um cessar-fogo, obviamente. Então os europeus monitorando isso, e ele disse que o Putin aceitava a ideia de segurança para a Ucrânia, mas reconheceu que a questão não foi discutida em detalhes com o Putin. Mas então ficou colocada a questão da garantia de segurança como uma premissa, uma condição para esse acordo de paz. Porque, desculpa te cortar, porque entre esses detalhes da segurança a ser garantida à Ucrânia, estaria o ponto de que a Ucrânia não faz parte da OTAN, mas seria olhada com atenção e poderia receber ajuda dos países da OTAN se fosse atacada. Exatamente. Esses países estariam não formalmente como OTAN, mas como países aliados estariam envolvidos nessa proteção, nessa garantia para a Ucrânia. Isso está sendo costurado. Isso é realmente fundamental. O outro ponto fundamental é a questão territorial. E aí a gente não tem detalhes do que foi conversado, a gente sabe que o Trump mostrou um mapa para o Zelensky das áreas que estão controladas pela Rússia. A gente tem um mapa desse que mostra exatamente o tamanho dessa... Não que a gente não conhecesse isso. Aí está. Agora, ali, né? Sim, essas são as áreas que... esse é o Donbass, né, a soma do Donetsk e de Lugansk, que a Rússia ocupa militarmente 70%, isso pertence à Ucrânia, mas a Rússia ocupa 70% e desde 2014 está tentando ocupar essa região toda e não consegue. 30% estão nas mãos dos ucranianos. Isso envolve cidades-fortaleza, que são Sloviansk, Kramatorsk, que são cidades que são consideradas portas de entrada para o interior da Ucrânia e que dezenas de milhares de soldados morreram defendendo essas duas cidades porque elas são muito estratégicas e continuam nas mãos dos ucranianos. Abaixo temos Kherson e Zaporizhia. Essas 4 regiões somadas são aquelas que o Putin anexou ilegalmente, mas não controla. Controla menos ainda Kherson e Zaporizhia. E ele quer ficar com o Donbass todo, né? Ele quer ganhar esses 30% de territórios sem lutar. E é isso que, obviamente, os ucranianos não aceitam. Então, essa é uma questão extremamente espinhosa. E a outra questão é a questão do cessar-fogo, que está relacionada com essa. E aí foi o Friedrich Merz, numa reunião que pareceu bastante coreografada entre os europeus. Eles sabiam que teriam alguns minutos para falar cada um e combinaram o que cada um falaria. As coisas se complementam. E o Friedrich Merz
elogiado pelo Trump como um grande líder, falou assim, olha, o cessar-fogo é muito importante, precisa haver um cessar-fogo, que é uma condição que o Trump abandonou. Ele havia acolhido e estava pressionando a Rússia, mas na reunião com Putin ele abandonou. Aí foi que ele disse, eu já resolvi 6 conflitos, nenhum deles com cessar-fogo. Né? E aí vieram então Ursula von der Leyen, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, Emmanuel Macron, presidente da França, Keir Starmer, presidente do Reino Unido, falando, olha... Primeiro-ministro do Reino Unido, dizendo, olha, nós precisamos cessar fogo e precisamos de garantias ao estilo do artigo 5 da OTAN, que é a defesa mútua. Não será formalmente o artigo 5º, isso sou eu que estou dizendo, mas queremos algo nesse nível, e o Trump entendeu e falou que sim. Então, isso são avanços importantes, mas eu acredito que a questão territorial será a questão mais espinhosa, porque os ucranianos, depois de tantas mortes, nós estamos falando de mais de 1 milhão de pessoas mortas e mutiladas, feridas gravemente nesse conflito, defendendo esses territórios. Porque não é território que nós estamos falando de gente. São pessoas que moram lá e que a Ucrânia entregaria para a Rússia sem lutar, falaria assim, mas não entregaria de forma permanente ou de forma legal. Aceitaria a ocupação de facto e ainda entregaria, sim, de facto, esses 30% também não reconhecendo que seria para sempre. Mas seria um fato consumado e todas as pessoas que estão lá vivendo e resistindo à ocupação russa, aos avanços russos, seriam entregues para um domínio russo. Isso é muito penoso para os ucranianos fazerem.